Dog, conta pra mim a sua versão dessa mesma resposta. Por que você é um garoto autista com Bitcoin? Vamos lá, assim, eu tive também, graças, como você, né, até lembro da gente conversando no grupo de WhatsApp, você, também no começo do seu Bitcoin, você perguntou, mas você se interessa pelas outras, não sei o quê, e eu falei, até estudei, mas, sinceramente, eu senti que não tem muito diferencial, né? Para mim, a grande parte da tese do Bitcoin era a questão da inconfiscabilidade, da liberdade que ele te proporcionava para transmitir valores, sem depender de governos intermediários, e, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente estava passando o ano de 2020, 21, 22, em que a gente viu as maiores atrocidades cometidas ao indivíduo em prol de um bem maior, mas por um burocrata que, na realidade, ele era o único que não estava sendo afetado por isso. Então, quando eu cheguei e tive contato com as outras, eu olhei, eu até pensei assim, é legal a ideia de termos várias moedas, cada um poder criar a sua moeda. Eu até me interessei em criar a minha moeda como uma forma de minerar fiats ou minerar a própria moeda que eu criei, valorizá-la para adquirir mais bitcoins. Mas, ao mesmo tempo, surgiram ideias de projetos que ainda estavam no começo, tipo a da FedMint, que agora já existe, que é você criar sua comunidade, transferir entre as pessoas. Então, imagina assim, é legal a ideia de você poder criar uma moeda própria, e aí o pessoal do seu condomínio, todo mundo paga as suas dívidas, estilo Splitwise, aquele aplicativo de contas, mas dentro dessa rede. Mas se não é feito na rede do Bitcoin, qual que é a sua segurança? Zero. Você tem ali um local que pode ser destruído ou que pode ser pervertido. Qual é a sua segurança? Zero. Então, eu acabei nunca me interessando muito por isso. Na parte dos NFTs, eu me interessei porque eu tenho um amigo que ele é escultor, e aí eu falei, poxa, ele está em começo ainda, ele é um belo de um escultor, e eu falei, pô, é uma ideia de você poder vender a sua obra de escultura, a imagem dela, que é linda, só que ao mesmo tempo você fazer um atrelado para que ele possa receber a física, então uma forma de deságue e de propagação da obra dele. E eu tenho um amigo que o pai dele é um artista, ele já foi mais famoso, ele foi muito famoso na década de 80, talvez até a Carla conheça, o Antônio Petkov, e ele estava querendo também fazer, desaguar as obras, dar volume e vendas para as obras do pai dele, porque o pai dele não é um cara mercadológico, nunca foi um bom negociador das obras dele, embora ele produza uma quantidade de obras absurdas. Ele tem uma linha específica, né, de arte. Falei, vamos lá, vamos estudar para tentar ir atrás disso. E aí, como a Carla falou, desculpa aqui que está passando avião, não sei se está pegando o eco. Não, dá pra te ouvir, cara. Dá pra te ouvir bem. E aí eu olhei e falei, uma forma de ajudar, mas é como a Carla falou, qual vai ser a propriedade daquilo, né? Alguém pode pegar, tirar um print daquilo e revender a obra dele, e ele nunca vai saber, porque isso pode ser feito no mundo inteiro. E no final das contas, o que ele poderia fazer era tentar atrelar o quadro dele, mas as pessoas, sinceramente, poucas delas compram a obra pela obra física estar na casa delas, né? Quem tem de fato muito dinheiro, muitas pessoas compram a obra para ter aquela ideia, aquela sensação, aquela decoração. Eu, por exemplo, eu tenho um quadro do álbum do Pink Floyd, né? Dos 6 álbuns do Pink Floyd, que é muito legal, mas ele não é a gravura original. Eu não queria pagar todo o dinheiro, então eu acabei nem me interessando por isso. E como você, eu entrei na história do tipo, vim pelo dinheiro, fiquei pela ideia. Hoje eu já nem sei se eu sou autista do Bitcoin em relação a olhar pela moeda fiat. Aqui no Brasil, a Carla não deve saber, a gente teve o plano Collor em que a gente teve um confisco do dinheiro das pessoas, algo que talvez eu, o Sei, sei, Leta, a peço gente. desculpa, mas conheço. Tá. Então, O a gente Brasil é era muito vergonha novo. internacional, cara. Todo mundo sabe as Não, não, merdas não, que a não, gente não. Nós, fez. nós, nós tivemos outras coisas com nomes diferentes, não é por aí. Como todos os países, é normal. Então, eu cresci com meu pai falando, contando, minha mãe contando histórias que eles compravam um monte de papel higiênico para repassar para amigo e não sei o quê, que não valia a pena ter dinheiro e que
você tinha que guardar o dinheiro em casa, mas ao mesmo tempo esse dinheiro não valia nada. A gente não pegou, eu era muito novo, né, quando aconteceu tudo isso. Então eu não lembrava, não vivi aquilo, né? E a gente tem aqui na América Latina, Argentina e Venezuela, um lado que a moeda não vale mais nada, que é a Venezuela, e o outro que a Argentina a moeda também já não vale mais nada, mas eles ainda têm os limites de saque. Aí eu tenho família libanesa e o que está acontecendo no Líbano é único, não é nem único, né, mas é mais um dos casos. E nós, aqui no Brasil, tivemos em 2020, 2021, o governo do estado de São Paulo congelando e confiscando a aposentadoria dos pensionistas do setor público em 50%, o governo Dória. Então, e que não chegou nem na mídia, ou seja, você pode ver ali que já tem um conluio, uma grande coisa que poucas pessoas ficaram sabendo disso, né? Poucos, imagina, em meio à crise da Covid, em que idosos são o grupo de risco, vai o governador do estado e congela a pensão dos aposentados ali, e eles não podem nem mais comprar remédio com o dinheiro que eles têm que fazer escolhas. E aí eu me tornei mais autista em Bitcoin em relação a possuir essa liberdade de poder propagar, passar volumes, passar finanças, pagar contas, pagar, como eu contei a história do Líbano, eu paguei meu hotel em Bitcoin lá, poder me virar sem a dependência da moeda fiat, sem intermediários, que vai atingir para mim valores estratosféricos em fiat, beleza, mas um Bitcoin é um Bitcoin. Enquanto a gente ainda não saiu do sistema fiat, ele não se converteu num novo monstro, que depois vai se converter num outro, a gente pode até olhar dessa forma, mas o importante é você ter a possibilidade de parte se proteger dessa expansão inflacionária, parte poder transmitir, ter acesso aos seus valores, ao seu tempo de trabalho, porque dinheiro é tempo da sua vida que você gasta para fazer. Então, você passou um mês trabalhando e recebeu lá 10 mil reais, daquele mês você vai dividir pelas horas do seu dia e você vai saber quanto que você fez, não importa se como assalariado, como empreendedor, como autônomo, isso indifere, mas é tempo que você dedicou para produzir valor para você, para que você possa transformar em outros bens. Eu tinha um professor de literatura que ele falava assim, qual a única coisa que pode ser todas as coisas e nenhuma coisa? E todo mundo ficou meio assim pensando, não sei. É o dinheiro, a única coisa que consegue virar abajur, depois virar dinheiro, depois virar carne, depois virar dinheiro, depois virar um livro, depois virar dinheiro. A única coisa que é completamente mutável na vida é o dinheiro. Se o dinheiro é ruim, ele vai cada vez mais se convertendo em coisas menores, em coisas que te satisfazem menos, em coisas que te ajudam menos, e isso vai complicando a sua vida quando, na realidade, a gente pensa que a sociedade moderna, a gente evoluiu para ter melhor qualidade de vida e não para continuar lutando com o tigre para ver quem come o mamute. Então, basicamente, isso que me transforma em um super autista do Bitcoin. Nos últimos 3 anos, a gente vê o que aconteceu em todo esse sentido de liberdade, de prosperidade, de capacidade do indivíduo de fazer, ler, saber o que está acontecendo de fato como verdade, que foi perturbado, destruído. E outra coisa que me transforma em muito autista em Bitcoin é que o sistema atual, o único jeito dele destruir o Bitcoin é ele se destruindo. Então, como você mataria hoje 2 formas de matar o Bitcoin que eu consigo pensar? Você mata desligando a internet. Se você desligar a internet e a energia elétrica do mundo, que não vai acontecer, você mata o Bitcoin, mas você mata a sociedade moderna. Aí também tanto faz o sistema bancário, tanto faz inúmeras coisas que hoje existem. A outra forma seria responsabilidade fiscal e responsabilidade monetária. Se você agir dessa forma, você também vai matar o sistema. Uma pequena subida de juros ali nos Estados Unidos, o mundo está colapsando em poucos meses. Então, não é sustentável isso. Então, de um jeito ou de outro, o sistema atual que foi criado de incentivos fiat, o único jeito de destruir o Bitcoin é você abraçar seu inimigo e se jogar de cima de um penhasco com ele.
o que eu duvido que vão fazer. Então, de um jeito ou de outro, o Bitcoin vai vencer, o Bitcoin vai sobreviver, independente de correções, quedas de cotação, que podem acontecer por 1 ano, no máximo 2 anos, que seja. Mas basicamente isso. Puta, deixa eu puxar um gancho que tem muito disso que você falou e fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês já leu o livro A Revolta de Atlas? Cara, eu Não li. comecei... Oi, vai, Carla, por favor. Não, eu disse que eu não li. Já me sugeriram, mas um conterrâneo vosso, mas ainda não li. Eu não tive tempo ainda. Tem um monte de livro aqui na minha lista para ler, mas não consigo. Eu não consigo nem chegar perto de terminar. Sempre vão aparecendo mais e mais livros e é embaçado. Eu comecei a ler o livro, só que todo mundo falava que o livro era gigantesco, mais de 1000 páginas, etc, e que era desmotivante. Para mim é um de menos, né? Quem já leu 3 vezes a trilogia do Musashi, os 2 livros do Musashi, não vai muito longe. Mas eu estava entrando, começando a usar o meu Kindle, eu falei, vou comprar no Kindle, vou baixar no Kindle o livro. E aí eu comecei a ler no Kindle, e o Kindle é uma tela pequena, então você lê 200 páginas, e leu 200 páginas. Quando você lê 300 páginas e você continua em 2,5%, 3% do livro, começa a ser bem complicado. Você fala, leio esse 1000 num livro normal, já é assim, grande de página, eu tô lendo o equivalente a 7.000 páginas. Até eu chegar em 50%, o começo dele, você tá lendo agora, certo, Leta? Você sabe que ele é bem maçante, até você entender o que tá pegando ali, qual que é o contexto, e entrando. Daí eu acabei abandonando nos primeiros 20% do livro, tô falando isso por causa do Kindle mesmo, que eu acompanhava por ali. Falei, não, eu vou começar a ler a Ayn Rand por outras formas, para daí voltar. Cara, eu vou te falar... Diga, Carla, desculpa. Desculpa, achei interessante, porque outro dia estava a ler sobre o modernismo e o pós-modernismo, e sobre a questão da sociedade estabelecida por métricas. E este exemplo que o Dog deu foi claramente olhar para a métrica e desistir por causa da métrica que se lhe apresentava. É que não foi muito bem pela métrica do acompanhar o quanto está indo na leitura. Isso falta muito. E não vou mas isso, a nunca. internet de escada era assim também, né? Você olha e fala, vai demorar aquele download 10.000 anos. Tudo bem, isso não é... O segredo do livro é sentir-te enamorado. Exatamente. Não olhas para as páginas que ele tem. Vais lendo, eu acabei não casando com ele. Teres aquela relação de enamoramento. Vais lendo, sempre te apetece. E cada vez que lês, vais querer ler mais e não olhas para aquilo que falta. Mas eu vou te dizer para vocês dois que é isso. O noivado com esse livro, assim, as primeiras 200 páginas é interessante, mas é um interessante que é lento mesmo. Eu cheguei agora, depois da página 350, 400, que fazia tempo que eu não pegava um livro que eu não conseguia largar, que eu lia e, sabe, eu sempre leio meia hora por dia no relógio, assim, coloco o timer, meia hora e leio, assim, como hábito. Com esse livro eu tô lendo 1h30, 2 horas por dia e, assim, eu só paro de ler porque eu preciso trabalhar, senão eu continuaria lendo. No intervalo de almoço eu leio umas páginas também, assim. Tá muito bom. E isso começou assim, na página 400. Eu devo estar na página 600 agora e eu já tô triste porque eu tô na metade, então já tá no começo do fim. E assim, tá fantástico, assim, então recomendo. E por que tá fantástico? Porque é impressionante a precisão da véia, da Ayn Rand, de colocar luz numa questão, assim, sabe? Ela o enxergou muito de longe, assim. Parece que Tem um outro livro que tem esse mesmo tipo de visão que ela coloca nesse livro, que é aquela série do Asimov que chama Fundação, que o Império Galáctico já cresceu demais, já chegou no seu máximo da infraestrutura e agora ele está se corroendo e se carcomendo por dentro porque usou... É aquele velho meme de homem
homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. E no fundo, esse livro mostra tão bem essa questão de que no passado a gente tinha acesso a mais coisas e coisas melhores, e aí as coisas vão diminuindo. E aí no livro eles começam tendo petróleo, e aí no final eles vão, tipo, nacionalizando indústrias de petróleo, elas vão perdendo eficiência, e eles começam a ter, qual é o nome? Ter falta de petróleo, portanto ter que negociar carvão, e aí eles também começam a ter problema com carvão, e a sociedade